continuaremos a mostrar hoje como foi o simpósio de avicultura da CAV em Florianópolis. Presidente do Sistema FAESC-Senar, José Zeferino Pedroso, comenta sobre ferrovias. A agricultura regenerativa recupera solos e preserva a biodiversidade. Entre os elos que transformam o cooperativismo está a gestão democrática. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. Um canal, 1000 histórias. Aqui você navega na excelência do cooperativismo. Somos conteúdos, notícias exclusivas. Somos a marca de um sistema que está encantando o mundo. É onde o agronegócio fez morada. No nosso canal estão produtos exclusivos produzidos pela equipe de comunicação da FECOAGRO. Afinal, o melhor de Santa Catarina a gente mostra pra você. Somos Coop em Santa Catarina. Agricultor, cultive mais com o Nobre Alga Mais da FECOAGRO. Um fertilizante completo que contém alga marinha, litotâmio. Tecnologia que promove a ativação biológica do solo e estimula o enraizamento das plantas. O resultado, mais produtividade para a sua lavoura, mais renda para o seu negócio e mais sustentabilidade para o planeta. Invista na adubação de base da sua cultura com o Nobre Alga Mais e o retorno será em produtividade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. Inovação, tecnologia, produtividade, rentabilidade, sustentabilidade. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a FECOAGRO está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fert Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados FECOAGRO, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, litotâmio, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Fert Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. A FECOAGRO está presente na vida de milhares de produtores rurais de Santa Catarina. Produzimos fertilizantes com qualidade e sustentabilidade. Realizamos compras conjuntas que geram economia e coordenamos programas oficiais que beneficiam os agricultores. Produzimos conteúdo do cooperativismo pelo rádio, TV e nas plataformas digitais. FECOAGRO, há 50 anos cooperando e cultivando confiança em Santa Catarina. Olá, gente do agronegócio e do cooperativismo. Começamos o programa de hoje falando de um setor que é referência no Brasil, a avicultura catarinense. E Florianópolis foi o palco do simpósio da CAV, que discutiu os desafios e avanços de uma cadeia que movimenta bilhões de reais por ano e gera milhares de empregos. Para o secretário de Estado da Agricultura, Carlos Ciuddini, que esteve no evento, a cadeia avícola do Estado é uma das mais relevantes. Por isso, precisa de toda essa atenção e cuidado. Santa Catarina é destaque, tem vocação para a produção de alimentos e especialmente na avicultura. Aí tem a cadeia completa.
né, desde o nascimento até o abate e o seu destino final dessa proteína para o mundo todo. Alguns mercados compram só de Santa Catarina, mostrando a sua qualidade em sanidade animal, o seu cuidado que parte lá do seu produtor, das cooperativas, das empresas privadas, das indústrias, né, da logística que nós somos privilegiados. Mas nós temos que melhorar isso. Há uma demanda enorme, eu tenho sempre dito isso, por alimentos do mundo. A segurança alimentar é a grande pauta, é mundial, né? Há um crescimento demográfico, né? E tem um grande mercado para a gente crescer ainda mais. Mas nós vamos conseguir isso por meio de técnica, por meio de investimentos, de pesquisa e tecnologia. Por isso esse evento aqui, né, o 15º simpósio hoje promovido é tão importante. O simpósio principal da CAV, que em 2025 comemorou 15 anos, focou em biomonitoramento de granjas, em doenças virais, nos protocolos de biosseguridade, no manejo de plantéis, na gestão de pessoas, na genética das aves e em nutrição. Foram 3 dias de muita interação e aprendizado. O Dr. Ricardo Pereira falou sobre um tema importante e pouco difundido: o conceito de iluminação em granjas de reprodutoras. A maioria dos reprodutores, né, dos matrizeiros, avozeiros, as pessoas que produzem pintainhos, né, elas lançam mão de uma ferramenta que é o programa de luz. E o porquê que isso funciona, né? Qual é a ideia? As aves, elas correspondem, né, ao ambiente, elas respondem aos estímulos ambientais, e um dos principais estímulos é a luz. Então elas conseguem definir se elas estão no verão, na primavera, no outono, no inverno, de acordo com o tamanho do dia. Então, quando os dias são longos, elas sabem que elas estão entrando na primavera e indo para o verão. E quando os dias começam a diminuir em comprimento, em horas de luz no dia, elas começam a entender que estão entrando em outono e inverno. E as aves, as aves domésticas, não são diferentes das aves selvagens, elas tentam sempre se reproduzir em épocas favoráveis. Elas querem botar a sua prole, né, os pintinhos, em épocas favoráveis, que seriam as épocas de primavera e verão. E o ser humano descobrindo, né, a ciência descobrindo tudo isso, artificialmente, né, o que a gente induz dentro de um matrizeiro, né, de uma granja de reprodutores? A gente faz com que as aves entendam que elas estão sempre num dia de verão, né, numa primavera, num ambiente favorável. E isso acaba induzindo uma reprodução e a manutenção dessa reprodução por longos períodos. Outro tema relevante foi o manejo na produção de ovos férteis, que é o início de toda a cadeia. O Dr. Giovanni trouxe uma verdade que o setor precisará enfrentar. Eu tenho 30 anos de avicultura e ouvia muito falando, né, e visitei, tive a oportunidade de ver a Europa, os Estados Unidos, e o pessoal comentava com a gente, né, o Brasil tem os melhores indicadores porque a avicultura tem uma mão de obra artesanal, ou seja, tem mão de obra suficiente e disponível. E o americano já não tinha isso, a Europa também não. E nós estamos nas mesmas condições da Europa, dos Estados Unidos. Ou seja, o que parecia uma realidade tão distante chegou para nós também, e agora nós vamos ter que aprender a trabalhar com isso, né? A Herta falou na apresentação dela e depois no questionamento aí das pessoas que o perfil das pessoas mudou e nós vamos ter que nos adaptar a isso. E consequência disso tudo, no nosso entendimento, é você perder resultado e aumentar custo em função dessa situação. Focado no mesmo tema, a doutora Herta Silva expôs a necessidade de capacitar os profissionais que atuam na cadeia do transporte de ovos, porque é nela que está parte do sucesso das granjas de reprodutoras. Quando a gente fala de qualidade de ovos, né? A gente tem duas coisas. Quando tem o transporte, a gente olha muito a questão de trincados. E isso é um parâmetro para nós, né? Então, assim, o transporte, dependendo de como você manuseia os ovos, dependendo da velocidade, da vibração, né, do treinamento das pessoas, a gente sabe que isso vai interferir, sim, tanto na qualidade de casca que a gente consegue enxergar, mas que seriam os trincados, os quebrados, que a gente tem esse parâmetro fácil, mas ele impacta também na qualidade interna dos ovos. Então, pensando nisso, é extremamente importante o cuidado. Então, primeiro, treinar as pessoas.
né? A capacitação das pessoas que fazem esse manuseio e transporte é extremamente importante, né? Para eles entenderem onde que são os gargalos e o cuidado que tem que ter nesse transporte, mas entra também na questão de manutenção de veículos, né? Tanto pneu está cheio, está vazio, precisa esvaziar, está muito cheio, vai trepidar mais, vai ter mais vibração. Então, tudo isso, como que está o sistema de ar do veículo, como que está os amortecedores. Então, tudo isso a gente tem que ver a questão de manutenção do veículo, mas também treinar os motoristas, treinar quem está manuseando esses ovos, para que tenha o cuidado durante esse transporte para evitar essas perdas futuras, né? Mais uma vez, isso já virou rotina, o simpósio da CAV bateu novos recordes. Não apenas em temas relevantes que foram debatidos aqui, mas principalmente pelo envolvimento de centenas de profissionais. Teve, para mim, particularmente falando, um ponto auge, assim, a questão de sanidade, até porque hoje nós precisamos tratar esse tema com bastante relevância e até porque somos protagonistas, né, também na produção avícola no Brasil. Santa Catarina cada vez mais sempre expoente, né, nesse sentido. Outro ponto positivo, recebi muito feedback aqui não só nos bastidores, mas ouvindo o pessoal comentando, né, pela organização toda executada no simpósio e também um volume bem parrudo, né, de congressistas, né, de inscritos no simpósio, praticamente atingindo quase mil pessoas. Isso faz com que eleva, né, o nível e a gente vê cada vez mais uma demanda forte para os parâmetros mais focados na produção, né? Do ovo à inovação, o simpósio da CAV foi uma jornada de pleno sucesso. Temática: opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E no quadro Temática desta terça-feira, vamos acompanhar o presidente da FAESC, José Zeferino Pedroso, que comenta sobre o tema ferrovias em Santa Catarina. Santa Catarina, por sua vocação agroindustrial e exportadora, não pode mais adiar uma decisão estratégica que vai impactar o seu futuro, o investimento urgente e consistente em infraestrutura ferroviária. Com uma malha rodoviária sobrecarregada, o Estado carece de alternativas logísticas compatíveis com sua pujança produtiva. A recente criação do sistema ferroviário do Estado de Santa Catarina representa um divisor de águas nesse cenário. De parabéns, portanto, o governador Jorginho Melo pela iniciativa e a Assembleia Legislativa pela aprovação da lei. Ao conferir ao Estado a autonomia para conceder, planejar e desenvolver trechos de ferrovias, essa nova lei reduz a dependência da União e marca o início de um protagonismo maior da região. Santa Catarina deixa de ser apenas espectadora do traçado nacional das ferrovias e assume o seu próprio destino logístico. Trata-se de uma conquista histórica. O Estado detém apenas 4,4% das malha ferroviária nacional e responde por 1,45% da carga transportada por esse modal. Essa desproporção é inaceitável frente ao peso da economia catarinense. Nesse contexto, é urgente a necessidade de integrar o oeste ao litoral, criando um corredor ferroviário eficiente entre as regiões produtoras do nosso interior e os portos marítimos. Além dos projetos em curso, como a ligação entre os portos de Navegantes e Araquari, o governo estadual vislumbra novas rotas estratégicas. A conexão entre a ferrovia Tereza Cristina
e ao município de Aurora, bem como a ferrovia litorânea que uniria os principais portos. São propostas que, se concretizadas, impulsionarão a competitividade de Santa Catarina. Paralelamente, outra questão desafia a agroindústria catarinense, especialmente a cadeia de aves e suínos, altamente dependente da importação de grãos vindos do centro-oeste brasileiro. A inexistência de uma ferrovia ligando o oeste do nosso estado ao centro-oeste brasileiro agrava custos logísticos, onera a produção, limita a competitividade internacional e compromete a sustentabilidade do setor. É inconcebível que esse elo logístico continue ausente. O esgotamento das rodovias, a saturação do modal rodoviário e os custos crescentes dos transportes por caminhões exigem essa mudança. Não há alternativa. O Santa Catarina investe na construção de uma malha ferroviária moderna, integrada e funcional, ou estará condenada à perda da nossa competitividade. E agora confiram os assuntos que teremos no próximo bloco. A agricultura regenerativa recupera solos e preserva a biodiversidade. Entre os elos que transformam o cooperativismo está a gestão democrática. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto Nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. Um canal, 1000 histórias. Aqui você navega na excelência do cooperativismo. Somos conteúdos, notícias exclusivas. Somos a marca de um sistema que está encantando o mundo. É onde o agronegócio fez morada. No nosso canal estão produtos exclusivos produzidos pela equipe de comunicação da FECOAGRO. Afinal, o melhor de Santa Catarina a gente mostra pra você. Somos Coop em Santa Catarina. Agricultor, cultive mais com o Nobre Alga Mais da FECOAGRO. Um fertilizante completo que contém alga marinha, litotâmio. Tecnologia que promove a ativação biológica do solo e estimula o enraizamento das plantas. O resultado, mais produtividade para a sua lavoura, mais renda para o seu negócio e mais sustentabilidade para o planeta. Invista na adubação de base da sua cultura com o Nobre Alga Mais e o retorno será em produtividade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. A FECOAGRO está presente na vida de milhares de produtores rurais de Santa Catarina. Produzimos fertilizantes com qualidade e sustentabilidade, realizamos compras conjuntas que geram economia e coordenamos programas oficiais que beneficiam os agricultores. Produzimos conteúdo do cooperativismo pelo rádio, TV e nas plataformas digitais. FECOAGRO, há 50 anos cooperando e cultivando confiança em Santa Catarina. A agricultura regenerativa transforma o jeito de produzir alimentos, recupera solos, preserva a biodiversidade e garante um futuro mais saudável para o planeta. Você vai ver como foi o segundo encontro catarinense de agricultura regenerativa, realizado em Chapecó, e o dia de campo na fazenda Banhado Verde, em Faxinal dos Guedes.
O segundo dia foi dedicado às palestras com expositores nacionais e catarinenses. Eles compartilharam conhecimentos, experiências de sucesso e resultados obtidos com técnicas regenerativas. A agricultura regenerativa ela visa, em linhas gerais, reconectar a vida aos agroecossistemas, devolver a vida. Nós antropizamos os ambientes com os nossos cultivos, fomos desequilibrando ao longo do tempo, dado o histórico de manejo, e hoje ela vem com o apelo de devolver a vida, devolver a ciclagem do nutriente, a autorregulação dos cultivos, né? Tem uma série de técnicas que a gente vai empregando no sentido de promover essa vida, devolver essa condição para esse ambiente. O dia de campo na Fazenda Banhado Verde levou os participantes a 7 estações temáticas. Em cada uma delas, eles viram na prática como a agricultura pode regenerar e fortalecer ecossistemas e garantir produção rentável com sustentabilidade. E aqui a gente vai ver um pouco de todas as experiências que se estão transformando não só a Fazenda Banhado Verde e o seu entorno, mas também o Estado irradiando essa agricultura regenerativa, uma agricultura que se preocupa e dialoga com os sistemas com a visão da sustentabilidade, com respeito e com um olhar também para a viabilidade econômica. É um trabalho que sempre está na nossa pauta, na nossa agenda, né, nos nossos planos de trabalho, porque a gente acredita nesse trabalho. E vendo, né, produtores colherem esses resultados e terem renda, né, ter produtos de melhor qualidade e a qualidade de vida, né, em suas famílias, é isso que mais importa e faz a nossa missão de Epagre, né, se tornar realidade e torná-las também evidente para a sociedade. Entendemos que essa alternativa, além dela ser economicamente viável, também ambientalmente ela passa a ser bastante interessante para o produtor rural. E o que é mais importante, que ela também engloba todos os tipos de agricultores, todos os tamanhos. Então ela serve tanto para o pequeno, para o médio e para o grande produtor. Eu acredito que é uma alternativa de futuro que Santa Catarina cada vez mais vai ser importante implementar, e a Secretaria está incentivando muito através de encontros, também de política pública especificamente para a agricultura regenerativa. Então eu acredito muito no futuro e estamos aqui para dar todo esse suporte e todo esse apoio para essa atividade. A trajetória da família Antonovich com a Cooperalfa começou como cliente. Com o tempo, a confiança virou parceria e em 2015 iniciou-se o trabalho de multiplicação de sementes. Além da multiplicação, a família atua com outras culturas e gado de corte, contando sempre com o apoio da equipe da Cooperalfa. Em 2025 foi proclamado então pela ONU como o Ano Internacional do Cooperativismo. Aliás, mais uma vez o Ano Internacional do Cooperativismo. O único negócio no mundo que foi 2 vezes proclamado tendo um ano comemorativo a este negócio, no caso do cooperativismo. Mesmo antes que se discutisse sobre questões climáticas, aquecimento global, sustentabilidade, o cooperativismo já atuava de diversas formas com projetos na sua atuação no dia a dia. E justamente por isso que a ONU então proclamou esse ano, né, com o tema Cooperativas Constroem um Mundo Melhor, não só para que se intensifique as ações, mas também para que se mostre como que as cooperativas, através dos seus projetos, através das suas ações, têm já contribuído de uma maneira significativa para esse debate, enfim, para esses projetos que buscam, então, se pensar de uma maneira mais efetiva a sustentabilidade no nosso planeta. Essa reflexão é compartilhada pelos diversos segmentos que compõem o cooperativismo. No episódio deste mês, que tal conhecermos mais sobre os princípios que embasam ações nos mais diversos setores?
segundo princípio é a gestão democrática, é que as decisões sejam feitas com base num voto, num determinado espaço que pode ser uma reunião, uma assembleia, e esse voto é um por pessoa, independente da idade, do capital, da questão racial, cor, sexo, ideologia, então não pesa. Então, diferente numa organização de capital, que a tua participação está condicionada ao aporte de capital que você tem lá. A cooperativa, o princípio cooperativo, não leva isso em conta. Independente do capital, da atividade, do tamanho da sua participação ou da sua unidade de produção da sua propriedade, a pessoa continua valendo um voto nas decisões majoritárias da sociedade. A participação dos associados na cooperativa é a base essencial para o sucesso coletivo. No sistema, todos são iguais e participam ativamente da formulação das políticas públicas e ainda da tomada de decisões. E hoje viemos até Canoinhas, na propriedade da família Antonovics, para saber mais sobre a experiência cooperativista deles. Vamos lá? Olá, tudo bem? Como vai? Tudo bom? Tudo bem, Cleiton? Muito obrigada. Muito obrigada. Fiquem à vontade. Cleiton, vamos recordar como iniciou a sua relação com o cooperativismo. Antes de ser associado, a gente era um cliente, né? Então a gente entrou ali como cliente e a gente foi conhecendo, né? Como funcionava, a gente negociava com ela, com outras empresas também, né, que já tinha na região. Foi comprando, foi vendendo e a gente foi vendo que era uma empresa séria e a gente, a partir dali então, a gente começou cada vez a comprar mais ali, fazer mais negócios e até que depois se associou e aí essa parceria ficou ainda mais forte. Na propriedade, a área de aproximadamente 300 hectares é voltada à cultura de grãos, milho, soja, trigo e feijão, inclusive com a multiplicação de sementes para a alfa. E a família atua ainda com gado de corte. Cleiton carrega as bases do cooperativismo e os aprendizados dos pais, irmão e ainda tem ao lado a esposa Camila e as filhas Gabriela e Heloísa. A agricultura acabou se tornando tipo uma paixão, né? A gente foi procurando crescer e aprender cada vez mais, né? Em 2010 eu acabei ingressando na faculdade de agronomia, né? E voltei para a propriedade, né? Para ajudar, né? O meu pai ali e a gente tocar a propriedade. Isso também foi uma coisa assim que ajudou bastante a gente, né? Conhecendo a agronomia e conhecendo assim o mundo lá fora, eu decidi continuar na agricultura, né? Foi uma bênção, né? Porque eu me sinto muito feliz hoje trabalhando na agricultura, na minha propriedade e da minha família. Camila é responsável pela parte mais burocrática, como o controle das notas. Para ela, os cursos e programas sociais, a exemplo do De Olho, contribuem no aprimoramento dos conhecimentos e aplicá-los na rotina da propriedade é muito positivo. Tudo que eles oferecem a gente procura aproveitar ao máximo, né? Esses tempos atrás a gente foi uma viagem conhecer a FECOAGRO. A gente teve um dia bem interessante. A gente viu bastante coisa lá sobre como que é feito, conhecer o laboratório, conhecer o estoque deles lá também. De cursos a gente no momento está fazendo o De Olho. Depois a gente vai fazer o QT também. Todo mundo que já fez fala que é muito, muito bom, muito interessante, né? Para aprimorar os conhecimentos, né? Aperfeiçoar, poder aplicar dentro da propriedade. A questão no De Olho, bastante organização. E com a série Cooperativismo, Elos que Transformam, vamos encerrando por aqui o nosso Cooper News SC de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, um forte e cooperado abraço e até o nosso próximo encontro.